Graça e paz, irmãos. Querem uma boa notícia? Querem? Há um texto de Provérbios, não me recordo, se puderem achar aí para me ajudar, eu vou achar bom. Que diz que a boa notícia a formoseia, traz alegria, alguma coisa assim. Acha aí para mim, por favor, a boa notícia. Eu lembrei desse texto agora, porque eu vou dar uma boa notícia. A alegria do coração ilumina todo o rosto, mas a tristeza da alma abate todo o corpo. Tá. 15, versículo 30. Provérbios 15, versículo... isso aqui. Mas aí fala boa notícia, né? Na King James, né? NV. Mas eu lembro que eu vi na King James, fala boa notícia. Aqui fala boas novas, ó. Provérbios 15, versículo 30. O olhar de amigo alegra ao coração. As boas novas, que é boa notícia, fortalecem até os ossos. E o que acontece com a má notícia? O inverso, né? A má notícia derruba, baqueia a má notícia. Mas a boa notícia, ó, alegra. Então vamos nos colocar em pé e vamos ler um texto que está aqui no Evangelho, que foi narrado, escrito por Lucas. Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículo 8 ao 11. 8 ao 11. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para cultuarmos o teu nome. Que o teu Espírito tenha liberdade para agir em nosso meio. Nos ensine, nos revele a tua palavra e nos ensine a te adorar em espírito e em verdade. Muito obrigado pelo que o Senhor já fez por nós na cruz, nos incluindo no corpo do Senhor Jesus. Pelo que o Senhor faz por nós, nos guiando, nos conduzindo, nos amparando, nos guardando, nos livrando do mal e do maligno. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eis aqui vos trago boa nova, boa notícia de grande alegria. Qual é a notícia? É que nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O anjo veio dar a notícia aos pastores que estavam no campo, vigiando os seus rebanhos. Naquela região de Israel, vigiar rebanho à noite, no período do inverno, não dá.
porque cai muita neve, é muito frio, gelo, noite gelada. Não dá. Então, nesse período, final de ano, assim, aliás, o inverno lá começa em dezembro, né? A mudança da estação, né? Dezembro. Aqui para nós é verão e lá é inverno. O hemisfério norte, acima da linha do Equador. Então, nessa época do ano, definitivamente Jesus não nasceu, tá? Sepultem essa ideia. Ele não nasceu nessa época. E muito menos no dia 25 de dezembro. Ele não nasceu. O imperador romano baixou um decreto lá que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. E o povão aderiu. Porque quem era cultuado nesse dia era o Deus Sol. E os cristãos ficavam fora. Então vamos baixar um decreto aqui, Jesus nasceu nesse dia, aí os cristãos participam. Isso depois de mais de 300 anos. Mais de 300 anos da ressurreição de Jesus. Até aí não havia celebração de fim de ano, de festa natalina, não existia. Vejam que a gente precisa saber o que é que a gente faz, não é? Embarcar em canoa furada. E a notícia que o anjo trouxe aqui, não importa o mês, a Bíblia não registra, não importa o mês. E alguns até são adeptos e defensores dessa teoria, né? Olha, o que importa é que ele nasceu, é verdade. O que importa é que ele nasceu. Mas ele também não mandou celebrar o aniversário dele, viu? Não mandou. Isso é festa pagã, é comércio, para faturar, né? Para vender. Para o comércio vender. Ele não mandou celebrar o aniversário dele, ele mandou comemorar a morte e a ressurreição, quando ele instituiu a ceia. E ele ainda disse, fazer isto em memória de mim. Aí sim. Mas nascimento, aniversário, a Bíblia não registra a celebração de aniversário de ninguém. É umas coisas, né, que a gente devia parar para considerar. Não há registro na Bíblia de celebração de aniversário de ninguém. Não há. Muito menos de Jesus. Ele não mandou celebrar. Mas o anjo trouxe essa boa notícia. Por que que era uma boa notícia? Por quê? O que é que estava acontecendo ali? Qual era o contexto? Olha, os líderes religiosos e o povo judeu estavam divididos em suas expectativas. Aliás, esses dias que me chamou a atenção quando eu vi o significado da palavra divisão. Alguém ousa levantar a mão e me dizer divisão? É simples e a gente não pensa nas coisas simples. Olha o Jorge. É desmembrar, separar, né? E também contribuir. Imagino isso. Dividir. Duas visões. Divisão. Duas visões. Então nós estamos divididos. Eu tenho uma visão, você tem outra. Duas visões. Uns esperavam que Jesus fosse um grande líder militar e os livrasse do domínio romano. Vai surgir aquele que vai nos libertar do Império Romano. Outros desejavam cura para suas enfermidades e os sofrimentos físicos. Mas nenhum dos dois esperava alguém que viesse resolver o problema da alma. Nenhum. As expectativas. Outros ambicionavam um Messias que os livrasse da fome e da miséria. Contudo, a missão de Jesus, anunciada pelos anjos, é que ele viria resgatar a humanidade do pecado, pagando o preço na cruz, que exigia a morte
do pecador no mesmo sacrifício. Mateus no capítulo 1, Mateus capítulo 1, no versículo 21. Vejam o que é que o anjo disse a José em sonhos. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele veio para isso. Não seria um contrassenso, uma contradição, uma aberração Jesus ter vindo com esse propósito, anunciado pelo anjo a José, fosse à cruz, fizesse o que ele fez e nos deixasse do mesmo jeito? Seria ou não seria? O que é que diríamos hoje? Para que o senhor fez tudo isso? Me deixou no mesmo estado, na mesma condição. E o anjo disse: porás o nome de Jesus, Salvador, Cristo ungido. Jesus Cristo, Salvador ungido. Para quê? Para salvar o seu povo do quê? Dos pecados. Que pecado? O veneno da serpente lá do jardim do Éden, na veia. Ele tirou na cruz. Tirou. A boa notícia do nascimento do Salvador e Senhor, da pessoa e da obra realizada por Ele, significam maior glorificação ao Pai. É uma boa notícia que me leva agora a glorificar a Deus. Significa a paz divina e eterna. É interessante que nas conversas, comuns do dia a dia com as pessoas, às vezes as pessoas têm o hábito de dizerem assim: fique em paz. A minha paz é Cristo. Eu estou em paz. A minha paz é Cristo. Fique em paz. Mas eu já estou em paz. Seja qual for o problema, não vai tirar a minha paz, que é Cristo. Ele é a nossa paz. Ou não? Foi isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, a carta aos Efésios, no capítulo 2. No capítulo 2. Não importa o tamanho do problema, Cristo é a minha paz. No versículo 14, Efésios capítulo 2, versículo 14. Porque Ele é a nossa paz. Então é Cristo. Não é a ausência de problema, de perturbação, de tribulação, que vai tirar Cristo do meu coração. Ele continua sendo a minha paz. Eu estou em paz. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Nada pode tirar a nossa paz. Pode perturbar. Perturbar, sim, mas tirar, não. A revelação dessa obra levou o apóstolo Paulo a escrever aos Romanos a carta que leva este nome, no capítulo 1, os versículos 16 e 17, fazendo o seguinte registro. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Qual foi a boa notícia do anjo? Nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O evangelho
revelado, encarnado, enviado do céu. E ele diz, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Daquele que crê e passa adiante para o outro. Vai passando de fé em fé. Ele apresenta Jesus como o poder de Deus, indicando com isto que o Evangelho é o próprio Cristo, ungido de Deus, para salvar os pecadores de seus pecados e não deixá-los na mesma condição de pecadores. Mudou o status, a condição. Eu era um pecador, agora eu sou uma nova criatura. Eu era criatura, agora eu sou filho de Deus. Há uma mudança de status. A expressão de fé em fé indica que a pessoa que recebe a mensagem do Evangelho e nela crê, é elevada à condição ou ao status de justo, que quer dizer justificada, e, portanto, não deve nada mais à lei do pecado, porque a lei do Espírito da vida em Cristo a libertou da lei do pecado e da morte. A mesma carta aos Romanos, no capítulo 8, versículos 1 e 2. O apóstolo Paulo escreveu assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E os que não estão? Estão condenados. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Mudou o status, a condição espiritual da pessoa. A boa notícia é a notícia de um sacrifício feito por amor. Foi por amor. Ele não fez por outra razão. E Deus não ficou esperando ninguém ficar bonzinho aqui na terra. A hora que vocês ficarem bonzinhos, ou a hora que eu encontrar um bonzinho, eu envio meu filho. Não. Vejam João capítulo 3, versículo 16. O que é que ele escreveu? O que é que João escreveu? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para Deus, o apóstolo Paulo disse na carta aos Romanos que Deus olhou para a terra e não viu um justo, nenhum. Então ele enviou Jesus para nos salvar por amor. A boa notícia da carta de alforria, de liberdade do cativeiro para o reino de Deus, está na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 13 e 14, onde o apóstolo Paulo escreveu assim, Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Essa versão King James. Coisa fantástica, não? É uma boa notícia ou não? Você não deve mais nada para a lei, perante a lei do pecado e da morte, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te concedeu pleno perdão, te deu a carta de alforria, libertação. Você não é mais escravo, agora você é livre. A boa notícia, nós estamos falando de boa notícia, eu disse que ia dar boas notícias hoje à noite aqui. Boa notícia
É de que o preço dessa redenção foi pago. Você não deve. Já pagou o preço. E aqui eu sempre gosto de fazer uma observação, porque as palavras têm o seu sentido. É um erro dizer que a salvação é de graça. Não é de graça. Custou a vida do Filho de Deus. Deus pagou um preço caríssimo pela nossa salvação. Ela é pela graça. Efésios 2, 8 a 10, o apóstolo Paulo diz isso. Pela graça sois salvos. Ele não diz assim, ó, de graça sois salvos. Não, é pela graça de Deus que pagou o preço. Então, esta boa notícia é de que o preço foi pago. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, o anjo, quando deu a notícia, nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Eu falei Hebreus 10, 10, né? Foi à cruz e pagou o preço da nossa redenção. E mais, Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, versículos 13, do versículo 13 ao 15, o apóstolo Paulo escreveu assim sobre o pagamento, a quitação dessa dívida. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Irmãos, eu tenho dificuldade com certas coisas. Eu não consigo pedir perdão pelos meus pecados, porque eu estou lendo aqui que ele já perdoou todos. É um assinte, uma afronta, um insulto a Deus. O Senhor perdoa os meus pecados. Ele disse aqui que ele cancelou a dívida, perdoou todos os meus pecados. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Semana passada, nós falamos aqui sobre a história da cruz e a minha história na cruz. Foi lá que ele pagou a minha conta. Foi lá na cruz. Se ofereceu, porque Deus não viu ninguém capaz de pagar essa dívida. Então eu vou enviar o meu filho. E o devedor não era ele, éramos nós. Por isso ele nos atraiu no corpo dele. Está aqui comigo agora, você morre para aquilo que te condenava, aquilo que te contaminava, para o veneno que estava nas suas veias, chamado pecado. Está paga, quitada. E não só isso. No versículo 15 ele diz, olha, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A vitória sobre o pecado. A vitória do Cordeiro, do Filho de Deus, do Verbo encarnado, do Salvador. Pagou a minha conta. Aí eu vou diante de Deus, o Senhor perdoa os meus pecados? Você não acredita no que meu filho fez, eu não tenho mais nada para fazer. Não me resta nada a ser feito. As pessoas confundem pecado com falhas, faltas. Falhas e faltas todos cometemos. Mas pecado é uma coisa só, incredulidade, não acreditar no que Cristo fez para resolver o meu problema. Porque foi o pecado que matou a raça humana para Deus. E Jesus veio para restituir aquilo que o homem perdeu no jardim do Éden, a comunhão com Deus. O pecador não tem comunhão com Deus, por isso ele precisa ser recriado e nascer de novo para ter comunhão com Deus. E não tem outro jeito, não é pedindo para Deus perdoar, ele já perdoou na cruz. Eu sei que esse assunto é difícil quando não se tem revelação dele. É difícil, é complicado, porque Deus precisa revelar. Quando ele revela, a mente abre, mas enquanto ele não revela, fica todo confuso, obscuro.
E as pessoas confundem, eu sou um pecador. Pois é, mas aí nessa condição, Deus não ouve a tua oração e você não tem comunhão com Ele. O escrito de dívida é o contrato de obrigação em guardar todos os mandamentos de Deus. Esse era o escrito de dívida que Jesus cancelou na cruz. Juntamente com a estipulação da devida penalidade de morte contra aqueles que desonram o cumprimento deste acordo, deste pacto. Era impossível e é impossível. Olha, até no nosso reino humano, tirando o lado espiritual, é impossível cumprir todas as leis. Mas nem juiz sabe e conhece todas as leis e cumpre todas as leis. É impossível. Imaginem, você tem no âmbito municipal uma Câmara de Vereadores legislando. Você conhece todas as leis municipais? Eu não conheço. Eu não conheço. Mas nem o juiz conhece. Nem o Supremo Tribunal Federal conhece. Você tem no âmbito estadual uma Assembleia Legislativa, os deputados estaduais legislando todos os dias. Vocês conhecem todas as leis estaduais? Cumprem todas elas? Eu não consigo, mas nem o juiz faz. E temos no âmbito federal um Congresso Nacional legislando todos os dias. Dá para cumprir tudo? Isso falando aqui do nosso reino meramente humano. E no mundo espiritual? Deus sabia que não teríamos natureza para isso, por isso Ele enviou o Filho dele. Ele cumpriu a lei e nos incluiu no corpo dele. Agora você não tem dívida para pagar, você não tem nada com a lei cerimonial. Voltemos lá no texto de Efésios capítulo 2, que o apóstolo Paulo deixa isso bem claro para nós. Não sobra dúvida alguma quando ele diz aqui no versículo 15, Efésios capítulo 2, versículo 15. Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Faça isso, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Não, eu não dou conta, eu não consigo. Eu não consigo. Por isso que a salvação é pela graça e não é pelo que eu faço ou deixe de fazer. É pelo que Cristo fez por mim na cruz. O apóstolo Pedro vai dizer que o pagamento da nossa redenção não foi mediante coisas perecíveis, como o ouro ou a prata, e que tem grande valor comercial e econômico, mas não foi com isso que ele pagou a nossa dívida. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta escrita por Pedro, capítulo 1. A partir do versículo 17, ele diz assim: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, e não se desvie dele, ou da palavra dele. O resgate foi pago. É uma boa notícia? Eu não devo, eu não tenho conta, não tenho dívida espiritual para ser paga. Jesus pagou a minha conta. Então eu tenho que ser grato a Ele, naturalmente expressar gratidão pelo que Ele fez por mim.
A boa notícia é que não há condenação para os que foram resgatados. Romanos, no capítulo 8, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo escreveu assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então não tem mais condenação. A minha condenação para o pecado ocorreu no corpo de Cristo, quando eu morri para o pecado, a morte para o pecado. E ninguém condena morto. O morto está morto, não tem condenação para o morto. Espiritualmente eu morri para o pecado, não tenho mais dívida e conta para ser paga. Cristo pagou a minha conta. As boas novas, a boa notícia do Evangelho, anunciadas pelos anjos, dão conta de que o cristão não está debaixo do jugo da lei. Em Cristo ele é incorporado, inserido, incluído, enxertado no corpo de Cristo, que teve início na morte e na ressurreição, juntamente com Cristo. Ele é a cabeça desse corpo e inclui todos os remidos como seus membros. Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. Cada pessoa é um membro do corpo de Cristo. Se tivéssemos essa visão e essa consciência, não faríamos o que muitos fazem. Sou membro do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça desse corpo. Portanto, a autoridade que governa o corpo não é mais a lei, e tampouco a natureza carnal, muito menos o pecado, mas é a lei do Espírito, que significa liberdade e libertação do cativeiro do pecado. Se não for assim, não vejo diferença. Mas isso para mim faz toda a diferença. Toda a diferença. A boa notícia trazida pelos anjos aos pastores que estavam no campo implica na derrota da morte, mas traz esperança da ressurreição. O túmulo não é o fim. O túmulo é um meio, é um trampolim. Não é o fim, o túmulo. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Versículos 55 ao 58. Dá para sentir aqui o brado, a alegria do apóstolo Paulo quando escreveu o que está aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 ao 58. Onde está, ó morte, a tua vitória? Ele estava falando e defendendo a ressurreição de Jesus. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, prestem atenção. Está escrito aqui: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A quem você está servindo? A Cristo. Não é isso que o apóstolo Paulo escreveu aqui na carta aos Colossenses, no capítulo 3? Colossenses, capítulo 3. Versículo 23 e o 24, ele diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo.
Quem faz alguma coisa dentro da igreja esperando reconhecimento ou aplauso, não tem valor algum. Porque ninguém faz nada aqui dentro para ninguém. Fazemos para o Senhor. É dele que vem a recompensa. Então, eu fazendo para o Senhor, você fazendo para o Senhor, eu não preciso postar vídeo, eu fiz isso aqui, eu fiz aquilo ali, eu fiz aquilo lá dentro da igreja, está vendo? Fiquei tantas horas trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo. Não, o Senhor está vendo. E Ele está vendo. Você não está fazendo para mim e nem eu para você. É a Cristo, o Senhor, que estais servindo. É dele que vem a recompensa. A recompensa não vem dos homens, vem dele. É lógico que ele vai usar as pessoas, não é? Porque tem gente que tem dificuldade para entender isso. Por que eu estou aqui? Porque Deus está me usando. Por que você ora quando você vai ao médico? Para que Deus use o médico. E assim Ele usa as pessoas. Por quê? Porque Deus é Espírito. Ele usa as pessoas. Aí as pessoas têm dificuldade, são travadas nesse quesito, sabe? Esses dias eu recebi uma resposta de uma pessoa. Melhor do que o meu Senhor Jesus não tem. Eu falei, pois é, mas Ele se serve das pessoas. E você é uma profissional. E Ele usa você para ajudar as pessoas. Ou não? Mas a quem é que eu estou servindo? Ao Senhor. A desobediência de Adão sujeitou a raça humana ao poder da morte. O aguilhão do qual o apóstolo Paulo trata aí, 1 Coríntios 15, no grego, simboliza o ferrão do escorpião ou do marimbondo. É o aguilhão, o ferrão. O aguilhão não é a morte, mas o pecado inoculando o seu veneno letal na alma e no corpo de quem se mantém rebelde, desobediente e incrédulo, o leva à morte. O veneno, chamado pecado. Se não fosse por isso, Jesus não teria vindo aqui. Não teria vindo. Ele veio por isso. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Onde? Na cruz. Salvou ou não salvou? Salvou. Senão não estaria aqui, perdendo tempo. Vamos aproveitar a vida. Mas Ele salvou. Então eu estou aqui servindo ao meu Senhor, exercitando o dom que Ele me deu. E cada um deve fazer isso. Não buscar título, glória, reivindicação, aplauso, holofote. Não, a glória é dele, é para Ele. A boa notícia nos impulsiona a seguir o alvo na certeza da vitória. Ele já venceu? Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 14. O apóstolo Paulo escreveu assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vocês sabem quem gosta de passado e quem vive de passado? Museu. Lá tem um punhado de coisa antiga, passada. Museu. Mas o cristão vive assim, olhando para o alvo, para o alto, para Cristo, e prosseguindo, e sabendo que tem muita coisa para ele aprender nessa caminhada, e que Deus tem muita coisa a ser revelada para ele. Mas ele tem que dar o primeiro passo. Ele tem que sair da zona de conforto, do lugar onde ele está,
abrir a mente para receber, senão não recebe, está atrofiado ali, ó, não recebe. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Prossigo para conquistar aquilo para que também foi conquistado por Cristo. Quer dizer, não fico olhando para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. A água do rio passa e não volta. Não volta. Já foi, passou. Uma expressão antiga, né? O leite que é derramado da chaleira não volta mais. Derramou. Acabou. Passou. Ó, vira a página. Vamos ler a página seguinte. Vamos escrever na próxima página. A outra já foi. Já ficou. O Deus que agiu no passado é o que age hoje, no presente. O Espírito que inspirou e que impulsionou as pessoas do passado é o mesmo Espírito Santo que está aqui hoje. Aliás, no passado, Deus dava o Espírito para algumas pessoas com uma finalidade, com uma missão. Depois que Jesus subiu aos céus e o Espírito Santo desceu, ele foi derramado na igreja. Romanos capítulo 8, versículo 37 ao 39. Romanos 8, 37 ao 39. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ele triunfou na cruz, derrotou os principados e as potestades. Eu sou mais do que vencedor, porque eu estava nele. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ah, pastor, mas e os problemas? Mas e os sofrimentos? Mas e as aflições? Nossa irmãzinha Sueli, aqui, durante o louvor, fez uma colocação importantíssima. Deus, muitas das vezes, não nos livra do problema, mas nos livra no problema. Exemplo, José, injustamente, foi parar na prisão, na masmorra lá do Egito, vendido pelos irmãos, como escravo. Deus não livrou José da prisão, mas Deus tinha um propósito para José. Tirou José da prisão e o colocou como governador do Egito. E depois, no fim de toda aquela crise que assolou a terra, a família de José foi lá no Egito comprar mantimento. E José diz para eles assim: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus pegou o mal que vocês intentaram contra mim e transformou em bem, para que hoje se conserve a vida de muita gente. Então Deus transforma a maldição em bênção. E tem outra coisa, o livro de Provérbios diz textualmente que toda praga, toda inveja, tudo aquilo que fazem contra você e que você não merece, você não será atingido. Não será atingido. Esse é o Deus que agiu no passado e que age no presente. Ele não mudou, não. Eu descobri na Bíblia que ele não mudou, porque se ele tivesse mudado, eu caía fora. Mas ele não mudou. Ele continua agindo do mesmo jeito. É uma boa notícia ou não? Boa notícia. A boa notícia de que tudo se torna possível para todo aquele que crê e foi participante da obra consumada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, deve ser apropriada, porque ela infunde alegria e enche o coração de gratidão. Vamos consultar aí o Salmo 122. 122.
o versículo 1. Ele diz assim, Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa boa notícia deve infundir alegria no coração. Eu venho à igreja com alegria no coração. Não por obrigação, porque ninguém me obriga a vir aqui. Não posso vir aqui com a cara amarrada, por pior que seja a situação que eu esteja vivendo. E a minha gratidão àquele que pagou o preço da minha redenção. É por gratidão. Eu não venho aqui para receber nada, porque eu já recebi. Ele já me deu vida com sentido, revelação da palavra, um corpo onde Ele me colocou, corpo de Cristo. Cristo é a cabeça que governa esse corpo. Tem alguém melhor do que Ele para conduzir o corpo? O Espírito Santo que me guia. Concluindo, aqui está o hino de louvor, de regozijo e gratidão a Deus pelo que Ele é. Alegria por fazer parte do seu povo, membro do corpo de Cristo, por ter o nome inscrito no livro da vida. Alegria pela comunhão, por poder falar com o Pai e ouvir a sua voz. Alegria por poder congregar e prestar culto ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que Ele enviou. Finalmente, alegria que vem do Espírito Santo, de ser por Ele conduzido, orientado e dirigido em todos os caminhos e em todas as áreas da vida de comunhão com o Senhor. Amém? E amém.